Mercado subindo, dados positivos, a princípio, né, mostrando que a atividade econômica do setor de serviços está forte, mesmo com o payroll mais fraco. Mesmo com tudo isso, agosto ainda pode ser um mês de quedas? Vamos lá. Pessoal, de acordo com os analistas da Bloomberg, né, as ações globais elas estão impulsionadas por vários fatores estruturais favoráveis. Então, de acordo com os analistas da Bloomberg, nós teremos muitos ventos favoráveis chegando, né? Global stocks have structural tailwinds. A palavra tailwinds significa ventos favoráveis, né? Ventos contrários significa headwinds. Headwinds significaria que está complicado. Tailwinds são ventos favoráveis, significa que as coisas estão indo bem. E o que eles estão falando aqui agora? Deixa eu colocar na tela para vocês. Vai dar tempo da gente ver, né? Vai dar tempo, são 7 minutinhos, vai dar o tempo certinho da gente ver esse vídeo aqui até saírem os resultados. Vamos ver o que os analistas da Bloomberg estão falando aqui agora. Eles estão falando o seguinte, vamos lá, tela cheia. Mark, I noted in your piece on the terminal that August 5th is statistically the most volatile day for US stocks, but you are seeing August being... Você vê, ela falou aqui a mesma coisa, que a gente falou na live. 5 de agosto, historicamente falando, é um dia complicado para o mercado de ações, principalmente levando em consideração ao que a gente viu no ano passado. A mesma coisa que eu falei na live, ela está repetindo aqui. One of calm. Why? Yeah. E você acha que esse mês vai ser diferente. Por quê? It is statistically the most volatile if you measure it as by the average move in the VIX. That's going back to 1990, the last 35 years. Ele falou que o dia 5 de agosto costuma ser um dia muito volátil, historicamente falando, no mercado, desde os anos 90. Nos últimos 35 anos, desde que eu nasci, né? Nos últimos 35 anos, o índice VIX, ele tende a ficar um pouco mais volátil nesse período de cada ano, né? And this kind of belies the idea that, you know, some are absolutely quiet markets. It is normal. E isso é normalmente porque depois daquele boom de verão, junho, julho, a gente entra ali num momento aonde os mercados começam a se acalmar um pouco, né? Corrigir um pouquinho. Quiet, interspersed by moments of extreme volatility. Now, e aí, normalmente, historicamente falando, o mercado se acalma e a gente começa um pouco mais de volatilidade logo depois disso. Early August is when we get a lot of the volatility, quite often because we get jobs data often after a Fed meeting that kind of changes the narrative. Então ele fala que, basicamente, isso acontece porque nesse período, na primeira semana de agosto, sempre, todo ano, é depois do payroll e depois da reunião do Fed. Então é por isso que a gente tem essa movimentação. Eu vou explicar uma coisa para vocês que provavelmente muitos de vocês não sabem, mas aqui nos Estados Unidos, nesse período de junho e julho, é um período de alta contratação, porque esse é o verão daqui. Então, junho e julho não tem neve em Nova York, não tem neve nos lugares frios, pelo contrário, tá calor. As pessoas vão para parque, vão para o Six Flags, vão para a Disney, vão para o Universal. É período de calor aqui. Então, o que acontece? Mais contratações. Então, trabalhos temporários, eles aumentam as contratações nesses períodos de maio para julho. E como a gente tem a finalização disso no começo de agosto, então muitas dessas pessoas são mandadas embora, esses trabalhos temporários. E isso se reflete no payroll. Então, por isso, normalmente, historicamente falando, dos anos 90 para cá, o mês de agosto tende a ser um mês mais complicado para o payroll devido a essas contratações temporárias dessas pessoas que são contratadas para o verão e são dispensadas em agosto. Muitos de vocês talvez não sabiam disso, mas isso é um efeito muito claro e nítido que traz esse impacto nesse período, né? Already had that all so far in August. In fact, last week was an incredible lineup of catalysts, both scheduled ones and unscheduled ones, like firing of BLS chiefs. E ele está falando que semana passada a gente teve muitos eventos catalisadores de volatilidade, como, por exemplo, o Trump ter demitido o responsável pelo Bureau of Labor Statistics, né, o BLS, que é o setor que faz a análise do payroll. O Trump demitiu a mulher que deu o dado. Até brinquei ontem, né? O Trump viu o dado, falou, não gostei do dado.
do mercado de trabalho payroll. Está demitida. E foi realmente exatamente isso que aconteceu. Etc. And so I think it's pretty hard to shock the market from here. So I think we're into summer markets here, and I can tell that my trader chats, like last week, people were... Obviamente, né, que esse analista que foi entrevistado pelas jornalistas, ele não falou só de mercado cripto, aliás, ele nem falou de mercado cripto, ele falou mais sobre ações de mercado global, mas a gente sabe que o mercado cripto, ele acompanha, na maioria das vezes, o mercado tradicional. Então, se estoura o S&P, o Bitcoin, ele estoura, ainda que com um delayzinho, logo mais ele acompanha aquele movimento. E aí,